Olá! 29 de setembro, dia em que a Igreja celebra a festa dos arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Você sabe o que é um ser angélico, qual a sua função e como ele pode nos aproximar de Deus? Provavelmente, em algum momento da vida, já ouviu falar sobre um desses três arcanjos. Mas qual será o papel deles ao longo da história de nossa salvação? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas no Estação da Paz de hoje, que também ouvirá o testemunho sobre a intercessão dos arcanjos. Acompanhe. Olá, sou o diácono Felipe, assistente pastoral do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais, a casa da padroeira do estado de Minas. Sou o diácono transitório da Arquidiocese de Belo Horizonte e neste momento gostaria de partilhar um pouco com vocês sobre o que são os arcanjos. Aproxima-se a festa litúrgica, não somente dos três arcanjos principais da Igreja, Miguel, Rafael e Gabriel, mas também dos santos anjos da guarda. E por isso, compete-nos voltar, ainda que brevemente, a nossa atenção sobre o que é um ser angélico, a sua identidade e função, para podermos compreender como podemos nos relacionar com os arcanjos e nos aproximar de Deus por meio de sua ajuda e de sua intercessão. É necessário, como ponto de partida, retomarmos a nossa fé naquilo que nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, que Deus é o Criador não somente dos seres visíveis, mas também do universo e das coisas invisíveis. Por isso, como nos recorda o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 328, é verdade de fé a existência de seres espirituais não corporais, atestados na Sagrada Escritura e que nós comumente chamamos de anjo. Em outras palavras, significa acreditar em anjo não é algo opcional à fé cristã, mas é parte constitutiva. Porque estes seres que os nossos olhos não conseguem ver, não significa que não existem, ou não são reais, ou são apenas sentidos metafóricos ou simbólicos para falar de uma realidade que ultrapassa a nossa. Pelo contrário, eles são seres reais criados por Deus antes da criação do mundo, com a função de serem colaboradores da obra divina, para manifestarem o poder grandioso do Criador e servirem à Trindade, louvando-a e ajudando-a na sua missão salvífica. Por isso os anjos estão intimamente ligados à revelação apresentada por Jesus. Basta nos lembrar que no seu nascimento, a corte celeste cantou glória. Jesus, após ter sido tentado no deserto, foi auxiliado por anjos, como nos recorda o Evangelho. Jesus várias vezes anunciou que sua vinda seria precedida das trombetas dos anjos. Várias vezes o próprio Cristo nos falou destes seres que são reais e que estão ao nosso lado para nos levar ao caminho de Deus. Um anjo é um ser dotado de vontade e liberdade, e por isso mesmo são capazes de escolherem o que querem para si, podendo também optar ir contra o projeto de Deus. A aqueles anjos que se opuseram à vontade de Deus, nós chamamos de demônio. Sendo que Lúcifer, o principal deles, conhecido como Satanás, foi responsável por levar consigo e convencer consigo uma parte dos anjos criados por Deus para se rebelarem contra o seu Criador. Bem, tendo entendido que há seres espirituais, que estes seres foram criados por Deus com vontade e liberdade, são puramente perfeitos, plenamente perfeitos, vale nos recordar, então, que a Escritura nos atesta que os anjos estão divididos ou subdivididos em 9 coros, e que estes coros, por sua vez, são pré-estabelecidos em 13 hierarquias. Os arcanjos fazem parte desse coro. Os coros, a saber, são os serafins, querubins e os tronos, as dominações, as potestades e as virtudes, os principados, os arcanjos e os anjos. Fazendo parte da terceira hierarquia, cuja principal função ou principal característica que permite que agrupe estes anjos nesta categoria
é o fato deles estarem em favor da humanidade. Os arcanjos são aqueles anjos que, por sua vez, têm a função primordial de ser mensageiro da Trindade. É isso que o nome arcanjo significa. Do grego, arque, de onde vem a palavra arquidiocese, que significa aquilo ou aquela coisa que tem relevância ou importância, e angelos, mensageiro. Se fôssemos traduzir literalmente, significaria o mensageiro principal. Assim, os arcanjos são reconhecidos porque eles são porta-voz de notícias de grande importância para a história da salvação. São eles que são como que boca de Deus a anunciar para o homem a vontade do Criador e assim interferir pontualmente na história de modo que a vontade de Deus se realiza. Os arcanjos são anjos principais e chegou até nós o conhecimento revelado nas Escrituras de 3, os quais a igreja venera e recorre à sua intercessão. O arcanjo Miguel, cujo nome significa quem como Deus. O arcanjo Rafael, cujo nome significa Deus cura. E o arcanjo Gabriel, que significa poder de Deus ou força de Deus. Vale nos recordar que o nome dos arcanjos são dados conforme a sua função. Por isso, Miguel, Gabriel e Rafael são nomes que designam aqueles seres que fizeram ou tiveram uma função muito específica na história da salvação. Biblicamente, nós vemos a palavra arcanjo, ou reconhecemos um arcanjo, em 2 passagens. Em 1 Tessalonicenses 4, onde diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande trovão, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E em Judas, no versículo 9, quando diz: mas quando Miguel, o arcanjo, discutindo com o diabo, altercava sobre o corpo de Moisés, e assim segue a leitura, nós encontramos então a presença e atestado na Escritura a existência desses seres. Muito bem, mas então quem são estes 3 arcanjos? Miguel, invocado como príncipe da igreja, ele tem por função ser o guardião do trono de Deus. Daí nasce o seu nome, quem como Deus. A Escritura nos apresenta Miguel no combate contra o diabo, como nós acabamos de citar. A carta de São Judas, no versículo 9, a Epístola aos Tessalonicenses, no versículo 16, bem como o capítulo 12 do Apocalipse. Miguel é aquele que defende o trono de Deus, que combate pela honra do Criador e faz com que todos aqueles que se rebelam contra o Senhor sejam dissipados da sua presença. O arcanjo Rafael, cujo próprio nome indica sua função de cura, foi enviado por Deus a Tobias, como nós vemos no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15, para manifestar a cura e a glória do Senhor. Gabriel, chamado de força de Deus, assim é reconhecido porque anuncia um maior fato salvífico, a encarnação do Verbo de Deus. O seu nome provém da sua própria mensagem. A saudação de Maria, ao saudar Maria, Gabriel explica: a força do alto te cobrirá com sua sombra. Daí de onde vem o nome em hebraico, Gabriel. Por isso, os arcanjos são aqueles que nos anunciam a mensagem de Deus e têm como função serem porta-voz da salvação para todo um povo. Não somente para Maria, a quem Gabriel foi enviado. Não somente a Tobias, a quem Rafael foi enviado. Não somente para conservar a divindade de Deus, ou melhor, a glória do trono de Deus, a quem Miguel foi enviado e teve êxito em sua missão. Os arcanjos são para nós intercessores, pois, cumprindo com fidelidade a missão que lhes foi confiada, comunica-nos a salvação que vem de Cristo. Aponta-nos para a palavra sem a qual nós não conseguimos viver e faz com que o nosso coração, à medida que se abre à graça de Deus e acolhe a mensagem da qual eles são porta-vozes, se converta e se santifique a cada dia até chegar à estatura de homem novo. Que pela intercessão dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, me chamo Daniel, sou consagrado na comunidade católica Shalom, aqui na missão de Belo Horizonte, sou casado com a Natália e pai do Rafael
E hoje eu queria partilhar um pouco da minha experiência de amizade com os arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Eu e minha família, nós podemos testemunhar inúmeras graças que foram alcançadas pela intercessão desses nossos amigos. Mas hoje eu queria partilhar uma graça que aconteceu recentemente e que com certeza é ainda prova de uma amizade, uma proximidade da intercessão deles por nós. Em outra oportunidade eu pude partilhar sobre a experiência que eu e minha família tivemos no processo de preparação para o casamento, na vida profissional. Mas hoje eu quero contar o fato que aconteceu durante a nossa primeira gravidez, à espera do nosso primeiro filho. Depois do nosso casamento, Natália e eu começamos a vida de casados e fomos trilhando esses primeiros meses, que é um tempo de muito aprendizado, de conhecimento um do outro. Durante esse tempo nós já preparávamos para termos o nosso primeiro filho. E a Natália começou a procurar médico para ver como é que estava a situação da saúde. E no primeiro médico que ela procurou, ele disse que ela tinha muitos miomas, que esses miomas atrapalhariam a gravidez, que ela teria muita dificuldade para engravidar. Nós que sempre estivemos abertos à vida, nós fazemos uso do método Billings. Com aquela notícia nós ficamos muito impactados, um pouco tristes assim, diante daquilo que era um sonho nosso, né, de termos filhos. Mas nós procuramos uma segunda opinião médica, e esse segundo médico nos disse que realmente existiam os miomas, eles eram grandes, mas que pode ser que dificultaria um pouco, mas não a ponto de ter quase impossível de ter filhos. E aí essa palavra do médico deu uma esperança, né, deu uma alegria para nós. Ele passou algumas vitaminas para Natália ir tomando, e cerca de 2 ou 3 meses depois dessa consulta, nós estávamos grávidos, né? Estávamos à espera do nosso primeiro filho. Nem preciso dizer que nós ficamos muito felizes com essa notícia, né, com essa gravidez. E aí os primeiros meses, até a gente saber o sexo do bebê, foram uns dias de muitas expectativas, até que chegou o dia do ultrassom, onde nós fomos saber, né, se era um rapaz ou se era uma menina. Eu lembro que nós já tínhamos alguns nomes definidos que nós pensávamos, né, para os nossos filhos, mas fomos para o ultrassom, e quando chegou no ultrassom, o médico nos disse, olha, com 100% de certeza é um menino. E aí nós ficamos muito felizes, né? E saímos da sala e sentamos na recepção lá da clínica. E aí, naquela euforia, nós falamos, nós precisamos contar para os nossos familiares, mas a gente precisa contar com um nome já, né? Ele precisa já ter um nome, para a gente já chamá-lo pelo nome. E aí nós começamos a especular os nomes, né, da nossa lista. Nós percebemos que muitos amigos nossos próximos já tinham filhos com aqueles nomes. E aí nós começamos a tentar encontrar outros nomes. E aí nós sugerimos alguns que um falava e o outro não gostava, e a gente não chegava num consenso. Até que veio o nome Rafael, né? No meio dessa tentativa de encontrar o nome, veio Rafael, e não era o nome que a gente estava esperando, assim, que a gente tinha programado. E aí quando veio o Rafael, parece que consolidou, tanto em mim quanto na Natália, que era esse o nome, assim. E aí eu lembro que nós ligamos, né, para os nossos familiares, para os nossos pais, e contamos que era um rapaz que se chamava Rafael. E depois que passou a euforia, que nós lembramos, associamos que Rafael era o nome do arcanjo que foi nos dado como palavra para o nosso discernimento de estado de vida, lá atrás. Então nós vimos que era um sinal da manifestação desses nossos amigos na nossa vida, né? Da confirmação da amizade deles em nós, assim. Nós estamos vivendo o tempo da gravidez, como é próprio. Foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus, apesar dos miomas existirem, e cada mês que passava, eles iam crescendo mais, o que foi chamando a atenção dos médicos. E quando chegou mais ou menos por volta do 6º ou 7º mês, o médico nos chamou e falou assim, olha, os miomas estão grandes e o parto precisa ser cesárea. E além disso, como o risco de sangramento é muito grande, precisa ser de um hospital que tenha condições para, caso aconteça alguma coisa com a Natália, a gente poder socorrê-la, né? Talvez com uma transfusão de sangue ou com aparelhagem de UTI. Aí, diante dessa notícia, a gente tomou um susto, né? Ficamos um pouco assustados, mas continuamos vivendo. A Natália é muito tranquila durante toda a gravidez, graças a Deus, até que chegou mais ou menos o período de marcar o parto. E o médico que nós fomos, que ia fazer o parto, ele nos deu a data de 28 de agosto de 2019, que também é um dia de Santo Agostinho. E pronto, nós fomos, esperamos uma semana depois disso, já era o parto. Nós fomos para o hospital logo cedo, a Natália foi se preparar, né, para o parto. Eu lembro que demorou muito esse momento, né? Se já demora por conta da ansiedade, nesse dia demorou muito, porque tinham outros partos urgentes para serem feitos, e acabou que o da Natália foi ficando para depois, assim. E quando me chamaram para entrar, depois de umas quase 2 horas de espera, que realmente estava na hora de fazer o parto, eu lembro que quando eu vi o Rafael
nascer, né? Dar os primeiros choros. Quando eu vi ele de perto, assim, que o médico colocou ele sobre a Natália, e eu vi que aquele rostinho, né? A minha alegria foi enorme, assim, não tem como descrever. E o médico que fez o parto, ele falou assim, olha, realmente os miomas estão aqui, eles são muito grandes, mas nós não encostamos nele, não teve complicação nenhuma, né? Não precisou de sangue, não precisou de UTI, foi muito tranquilo o parto. E ali nós sabíamos, né? E pela intercessão de Nossa Senhora, com certeza, mas também pela intercessão desses nossos amigos, né? Os arcanjos que estiveram por perto e que nos ajudaram, né? Nesse momento de agonia, né? A passarmos de forma tranquila, e também que eles intercederam sobre os médicos para que nada acontecesse. E hoje estamos aqui com o Rafael com 1 ano e 1 mês, cheio de saúde, né? Um menino muito alegre, muito esperto, graças a Deus. E nós somos muito felizes, né? Porque essa também foi mais uma manifestação da presença dos arcanjos em nossa vida. E com certeza, eles estão próximos, eles são próximos. E sempre se fazem presentes na nossa história, né? Eu queria encerrar louvando a Deus por Ele nos dar esses amigos no céu, que são canal para nós, para recebermos e acolhermos as graças de Deus, para vivermos os tempos difíceis, para louvarmos o Senhor também nos tempos felizes. Bendito seja Deus, né? Pela sua graça, bendito seja Deus pelo seu amor por nós. Que os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael também possam interceder por você, pela sua família, por essa situação que hoje você passa, que você vive, para que eles venham te auxiliar neste tempo de graças que com certeza o Senhor derrama especialmente na sua vida. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Shalom. E aí, gostou da explicação sobre quem são os anjos e os arcanjos, como a presença deles pode ser e é real na vida daqueles que se dispõem a se tornar amigo deles? Como nós vimos, os arcanjos estão em favor da humanidade. Isso mesmo, a meu favor, a seu favor. Que tal agora começar a trilhar um caminho de intimidade com eles? São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Deus abençoe. Shalom.